Bom dia, amados. Que alegria estar de novo aqui com vocês hoje. Hoje a gente vai ler Provérbios 21, né? Nós estamos nesse estudo de Provérbios, né? Onde a gente está buscando mais sabedorias. E Provérbios foi escrito há 3.000 anos atrás por Salomão, o homem mais rico e mais próspero que já existiu. Salomão viveu por 40 anos numa época que existia muita guerra, e nos 40 anos de reinado de Salomão não houve guerra. Quando ele tinha aproximadamente uns 16 anos, Deus apareceu para ele num sonho e perguntou o que Salomão queria. E ele disse que gostaria de ter conhecimento, sabedoria, para poder reinar de forma justa, né, e levar seu povo a um tempo de paz. E aí Deus se agradou com o pedido dele. E aí, além de dar sabedoria, ele deu muita prosperidade. Então, o Salomão tem uma história, uma das histórias mais incríveis na Bíblia, né? Também teve muitos erros, mas hoje a gente vai falar aqui sobre os Provérbios. Então, Provérbios é um livro que tem 31 capítulos. Ele está dividido em 3 fases, né? Está no Antigo Testamento. Então, do 1 ao 9, a gente faz um convite à sabedoria. Do 10 ao 24 são os ditados dos sábios. E do 25 até o 31, o comportamento dos nobres. Então, a gente já passou pelo convite da sabedoria, tem muitos drives, muitas coisas para a gente entender ali. Agora, a gente está no ditado dos sábios, né? Hoje é dia 21, a gente vai ler o 21. E qual é o objetivo, né, dessa leitura orientada? Que é que a gente saiba um pouco mais. Qual é a orientação? Que a gente, cada dia do mês, né, dia 1, a gente lê o capítulo 1, dia 10, o 10, e quando chegar no 31, começa no dia 1º de novo e vai reler o provérbio de novo. Por que isso, Janice? Porque cada capítulo tem quase 30 versículos. Tem quase 30 versículos, uns tem 27, uns tem 32, então é muita coisa, tem muita informação. Então, o que a gente tem que fazer? Todos os meses a gente tem que renovar nosso conhecimento. Todos os meses, né? E como que a gente gosta de fazer isso? Dando nossa premissa ao Senhor. Que a gente pegue lá no comecinho do dia, normalmente essa live sai 5h30 da manhã, que eu dei o meu primeiro momento para Deus. Hoje estou dando meu primeiro momento para Deus um pouquinho mais tarde, mas é o meu primeiro momento, né? É a minha premissa. Então, qual é o objetivo? Que a gente sempre, antes de sair para nossas atividades, que a gente tenha esse contato um pouco mais íntimo com a palavra de Deus, porque a gente já saia fortalecido. Aí eu li um livro que se chama Salomão, o Homem Mais Rico, que já existiu, e esse livro despertou uma curiosidade muito incrível, porque no livro diz assim, né, tem aqui a história de Salomão, e ele fala que se você ler Provérbios por 2 anos, né, fazendo isso que eu falei, lendo todos os meses, né, o capítulo referente àquele dia. Então, se você ler ele todos os meses, durante 2 anos, você vai ser mais inteligente do que todas as pessoas que têm próximas de você. Se tu ler durante 5 anos, tu vai ser milionário. Aqui está um convite, né, para quem tem essa vontade. E assim, ó, o dinheiro, gente, é consequência de quem eu sou. Então, não tem como eu não ser o que esse livro está dizendo que eu vou ser se todos os dias eu me encher de uma informação boa. Então, tem muita informação aqui. São muitas coisas. E o convite é que todos os dias a gente faça a leitura, pegue um versículo desse e aplique, né? Porque o caminho da sabedoria é exatamente isso. É um roteiro, né? Primeiro, como é que eu faço antes para ser mais sábio? Então, primeiro eu tenho que buscar conhecimentos novos. Isso pode ser nós estamos fazendo direto na fonte, direto na Bíblia. Então, eu pego um novo conhecimento, pode ser também por bons livros, pode ser por áudios, pode ser pregações. Então, que eu pegue, né, amizades, novo ciclo de amizade. Então, que eu pegue conhecimento novo, depois eu vou entender aquilo que eu tô conhecendo, depois eu vou ver o que eu consigo aplicar no meu dia, eu vou discernir e depois eu vou aplicar. Quando eu começo a fazer esse processo, eu entro no ciclo da repetição aqui, no ciclo da sabedoria, e é esse o objetivo. Por isso que a gente fala, cada mês leia novamente, porque vai chegar um tempo que você vai ter isso tudo muito forte dentro de si. Então, hoje é dia 21, fazendo essa introdução aqui, hoje é dia 21, vamos ler Provérbios 21. Como correntes de águas, assim é o coração do rei, na mão do Senhor. Olha só, como correntes de água, o rio não para. O rio não para por nada, né? Uma característica do rio, por exemplo, é por onde ele passa,
ele cumpre seu propósito junto à natureza, né? Tudo na natureza cumpre seu propósito. Então o rio não para. Então que sejamos rio de águas vivas. Então como correntes de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Quer dizer, assim é o coração de quem reina com a promessa correta, com os mandamentos corretos. Olha que lindo isso. 2. Todo o caminho de uma pessoa é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Isso que a gente tem lá no começo dizendo, não tenha o seu próprio conceito a partir dos teus olhos. Capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio conhecimento, né? Não deixe que você se apoie no que você vê no espelho. Não é os nossos olhos são mentirosos e a nossa mente mente. Então, às vezes a gente acha que está no caminho correto, a gente precisa ter outros entendimentos. E aqui de novo fala: todo o caminho de uma pessoa é reto aos seus próprios olhos, porque as pessoas não querem errar, né? Só se ela tiver algum problema de sério. Mas elas querem, mesmo os tolos na sua tolice, eles acham que estão certos, tanto que eles querem nos dizer que estão certos. Mas o Senhor são do coração. Qual é o perfume que exala do seu coração? E qual é o coração que Deus ama, né? Deus ama aquele coração sábio. Qual é a característica do coração sábio, né? O coração sábio é um coração que está cheio de amor, que é fiel, que é sensato, que tem equilíbrio. Esse é um coração sábio. Para eu ter esse coração sábio, eu preciso deixar o orgulho, eu preciso deixar o mau comportamento, falar mal, deixar de ser perverso. Então esse é o coração sábio. Então tudo é uma engrenagem aqui. 21:3. Fazer justiça e julgar com retidão é mais agradável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Então o que é fazer justiça? Justiça é fazer tudo, cumprir a vontade de Deus. Esse é fazer a justiça, né? Fazer a justiça é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios, né? Então, Deus abomina que Ele não está vendendo a sua bondade. Deus está nos dando a sua bondade. Então, Ele prefere acreditar e ver, né, naquilo que a gente tem feito de correto, qual é o perfume do nosso coração, do que aquilo que a gente oferece em sacrifício, né? Uma oferenda, né? Não vamos fazer uma oferenda para Deus, né? Então, Ele nem aceita, Ele abomina isso. Daqui a pouco a gente vai até ler aqui. E que eu seja de verdade um sacrifício vivo e santo e agradável. Meu estilo de vida tem que mostrar isso, né? Como é que a gente vai mostrar para as pessoas a bondade de Deus? Mostrando quem a gente está se tornando. As pessoas vão te olhar e vão dizer assim, meu Deus, você tem uma luz diferente, você está diferente. O que é? É o amor de Deus. Então a gente precisa dar honra para quem tem honra. Então fazer de verdade isso, ser esse sacrifício, mostrar, porque o caminho da retidão ele te dá muitos frutos e é muito rápido, não é algo que demora, vou entrar nesse caminho, vai levar 10 anos, às vezes no outro dia já começa a frutificar. Então é interessante a gente conhecer isso e conhecer os caminhos retos, porque eles realmente fazem a diferença. 21:4. Olhar arrogante e coração orgulhoso, a lâmpada dos ímpios, são pecado. Aqui está dizendo, inclusive, que é pecado ser arrogante. Na verdade, isso é algo que Deus abomina, né? 8:13 fala. O que é o temor do Senhor? Todo mundo fala. O temor do Senhor é ter o extremo respeito ao Senhor. Consiste em odiar o mal, eu odeio a soberba, a arrogância e o mau caminho, a boca que fala perverso. Então, aqui fala, olhar arrogante e o coração orgulhoso, a lâmpada dos ímpios. Quem são os ímpios? São os cruéis, as pessoas cruéis, ou aqueles que não querem andar no caminho do Senhor. Esses são os ímpios. E não andar no caminho do Senhor, eu estava pensando nisso hoje quando estava tomando banho. Não andar no caminho do Senhor é todos aqueles que a gente só tem 2 senhores. A gente tem uma, né? O nosso rio é uma fonte de água doce e uma fonte de água salgada. Não tem uma fonte de água mista. Então a gente tem que entender quem estamos servindo. Então, se a gente é justo, que anda no caminho justo do Senhor, a gente tem uma conduta. Se a gente é ímpio, mas eu não sou ímpio. Só que quem é o ímpio? É aquele que não anda no caminho do Senhor. E aí, os conceitos são simples. E as escolhas é que são difíceis, né? Porque a gente não quer largar nossas coisinhas, nossos pequenos pecados todos os dias. A gente não quer largar, né? Os nossos pequenos vícios, os nossos grandes vícios. E assim, não tem como desligar um botão. O vício é um botão. Então, você troca o vício por outro vício, e aí vai fazendo, é uma caminhada, né? Nós estamos aqui num processo, a gente está numa jornada de se tornar melhor a todos os dias. Então, não cobre muito de você, mas se você quer uma mudança real, que ela seja
iniciada de verdade, né? Que você saiba para onde quer ir. Ah, eu quero seguir o caminho reto do Senhor. Então entenda que está no pacote de servir o caminho reto do Senhor, largar algumas coisas que são feitas. Quais coisas, Janice? A pornografia, a prostituição, masturbação, os pecados, os pequenos pecados, a mentira, tudo isso que a gente olha já sabe que é pecado, né? Então, mas como é que eu faço isso? Vai passinho por dia. A gente não está lendo provérbios, a gente está lendo uma página por dia. Se a gente continuar isso, a gente vai chegar no final, né, de um tempo, a gente vai ter lido toda a Bíblia. Então, cada dia se coloque um passo à frente do dia anterior, e isso já vai fazer toda a diferença. É isso que precisa ser feito, é não parar, é ser rio. Aqui tá falando, ó, como correntes de água. Assim é o coração, correntes de água, o rio seja um rio, o rio não volta, né? Trancaram lá na frente, ele até dá uma estancada, mas a natureza vai jogar essa água para frente. A gente tá vendo as enchentes agora. Então seja um rio de águas limpas, vai limpando todos os dias um pouquinho mais. 5. Os planos de quem é esforçado conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Isso é algo que é muito do brasileiro, né? A gente é muito imediatista. Eu tô vendo no meu trabalho novo quanto a gente é imediatista. Então, o planejamento, a visão de futuro, isso é coisa do sábio. O sábio, ele vai planejar para o futuro, ele vai fazer um planejamento, ele quer, né, vai planejar tudo de forma que ele consiga ajustar o caminho dele àquele plano. Os ímpios, que são esses que são cruéis, ou aqueles que não seguem o caminho de Jesus, eles são preguiçosos, eles são os tolos, eles ficam pensando só no presente, eles querem o resultado muito rápido, eles não pensam no dia de amanhã, eles pensam no dia de hoje, eles não fazem planejamento para o futuro, né? Vamos fazer uma pergunta aí, faz para ti, o que você quer para amanhã na tua vida? Começa a se colocar dentro disso que a gente está conversando para ver onde que nós estamos, porque a gente é muito sábio numa direção e não é noutra. Então não é assim, a gente está em construção, a gente está na jornada. Então a gente precisa entender no todo, com o que eu não estou sendo sábio, né? Então, ó, vamos pensar, o que eu quero para minha vida, para minha família, para daqui para o Natal. Olha aí, o Natal tá aí, 2 meses. Para o Natal, o que eu quero para o Natal? Para o primeiro do ano, o que eu quero para 2024? O que eu quero para 2025? O que eu quero para daqui 10 anos na minha família? Que tipo de negócio que eu quero ter? Que tipo de pessoas que eu quero estar envolvida? Em que meio eu devo estar inserido? Esse tipo de coisa, disso que a gente está falando. Os planos de quem é esforçado conduzem a fartura, porque ele é organizado, ele é planejado, ele faz tudo certinho. Isso que eu estou fazendo com vocês, essas perguntas eu estou fazendo para mim antes de fazer para vocês agora. E vai ser a tarefa do dia, porque eu tenho uma dificuldade, não tenho mais, porque sou sábia, estou aprendendo, estou na jornada também com vocês para aprender, de ajustar a rota. Tipo, mudou a minha rota, mudaram os meus planos, mas eu não mudei, mudaram de verdade os planos, mudou a minha rota, né, minha vida pessoal mudou, e só que eu não mudei os planos que eu tinha. E aí, tem que ajustar, é aí que mora o negócio, eu tenho que ajustar. Tô achando tão escura essa tela, o que tá acontecendo aqui? Sei lá, deixa assim. 6. Fazer fortuna por meio de mentira é vaidade e armadilha mortal. A violência dos ímpios os leva à ruína, porque eles se recusam a praticar a justiça, o caminho reto de Deus, né? O caminho do culpado é tortuoso, mas quanto ao inocente, a sua conduta é reta. Melhor é morar num canto de um terraço do que uma mulher briguenta na mesma casa. Gente, vamos lavar o coração, mulheres briguentas. Eu já fui muito briguenta. E aí a gente só tem que melhorar, é isso que a gente tem que fazer, né? Então, o que tá falando, né, aqui do 5 até o 10? Ele tá dizendo, busque a sabedoria, né, e corra da insensatez, corra da pressa, corra da vaidade, corra da violência, corra, né, dos caminhos do culpado, corra de ser briguenta. Aqui ele tá passando, é um drive aqui, ó, busca a sabedoria, isso é todos os dias, vamos buscar aquilo que vai nos gente, para de escutar essas coisas raras que tem aí, né, essas músicas doidas. Gente, eu amava sertanejo, era dia e noite o sertanejo, eu gostava demais de música sertaneja. Sabe, aquela sofrência, eu gostava daquilo, e aí tá tudo certo. E aí eu descobri, e, né, eu já escutava, né, nos meus treinamentos, que, né, aquilo que a gente escuta, nosso cérebro vai interiorizando, e não sei o que, mas eu achava, não, mas isso não é certo. Gente, só que se um cientista fala, se uma pessoa mais inteligente que eu falo, se, né, a gente vê os coaches, todo mundo fala, poxa, uma luz vermelha e amarela, vamos pensar sobre isso. Comecei a escutar músicas que edificam a minha cabeça, porque no meu ouvido meu espírito não se permite mais ouvir.
Não se permite. Só que se eu começar a ouvir, olha só, somos fontes. Se eu começar, digamos que a minha água, isso aqui somos nós hoje, olha só. Nós estamos aqui sujos do pecado ou desses caminhos tortuosos. Se eu começar a colocar água limpa, que é meu chá, né, quentinho. Se eu começar a colocar água limpa aqui, comecei a colocar água limpa, vai trocando a água, não vai chegar uma hora que a água vai estar transparente? Vai, assim somos nós. Então, quando a gente está cheio de impurezas aqui, colocamos água limpa, vai chegar uma hora que isso aqui vai estar cristalino. Seja isso, seja você esse copo. Se enche da coisa certa, porque se eu começar a colocar coisas mais escuras aqui, a água vai ficar cada vez mais escura, eu nunca vou ter água limpa. Então, coloque no seu copo coisas que vão edificar sua vida, sua família, onde a gente leu. Né? Olha só, justo anda na sua integridade, felizes são seus filhos depois dele. Justo anda na integridade, felizes são seus filhos. Então, qual é a água que você vai deixar para a tua geração? Quem são as pessoas, né, que vão tomar essa água? Quem vão participar desse legado? Legado é aquele que a gente deixa de verdade, não é só, não tem nada a ver com dinheiro, é quem sou, quem que eu vou deixar, né, o que vai ser escrito lá na lápide do meu túmulo, né? Quem foi a Janice? É mais ou menos sobre isso que a gente fala, né? É sobre, né, deixar pessoas bem, caminhos retos, história bonita. É isso que eu quero para minha vida. Querer isso você também? A alma do ímpio deseja o mal, nem o seu vizinho recebe sua compaixão. 11. Quando o zombador é castigado, os ingênuos se tornam sábios. E quando o sábio é instruído, ele cresce no conhecimento. Gente, o sábio, ele nunca vai ficar triste por uma boa instrução. O sábio entende que um bom conselheiro está ali para me dar uma orientação certa. Às vezes eu tenho que saber se um bom conselheiro, primeiro eu preciso saber os frutos dele. Quem é essa pessoa que está me dando esse conselho? Quais são os frutos? Ele tem fruto naquilo que eu desejo? Ele é um bom, né? Eu quero uma boa família, eu vou falar com uma pessoa que não tem família, que está separado. Esse não é um bom conselheiro. Ele pode ser conselheiro em outras áreas, mas busque os conselheiros certos. E o sábio, quando tem uma repreensão, ele entende que é para ajustar a rota, né? Quando o zombador é castigado, os ingênuos se tornam sábios. Os ingênuos são aqueles que aprendem. Os ingênuos ainda não sabem, os ingênuos ainda não têm essa fonte de conhecimento. Então, quando eles aprendem com aquilo que acontece. Então, a gente é muito ingênuo em muitas áreas. Tolo é o que já tem o conhecimento e não tem o entendimento. Ele não passa para esse lado aqui. A arrogância dele, a prepotência e o orgulho dele não deixa ele passar. Deus, o justo, observa a casa dos ímpios e os faz cair com desgraça. Quem tapa os ouvidos do clamor do pobre também clamará e não será ouvido. O presente que se dá em segredo acalma a ira, e a dádiva em sigilo vence a mais forte indignação. Às vezes a gente quer fazer algo de bom, mas a gente quer que todo mundo saiba. Isso não agrada o coração de Deus. Não é sobre você, é sobre aquilo sobre o empréstimo que você está fazendo para Deus. E tudo que você dá aos pequenos de Deus, Deus não fica devendo para você. Então que se faça as boas obras, mas não precisa alardear para o mundo porque, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Às vezes a gente precisa colocar nas mídias porque isso nos gera credibilidade para ajudar na próxima obra. Eu fiz isso ano passado, foi muito bacana, muito gostoso. Entendeu? Quantas pessoas confiaram naquilo que eu estava fazendo. A gente arrecadou muita cesta básica, ajudou muita gente. Mas se ia para rede para pedir dinheiro para ajudar, não para mostrar o que fez, né? Então, esse tipo de coisa é bacana, mas assim, a gente não pode... às vezes eu vejo as pessoas fazerem aquele alarde por ter dado uma cesta básica. Meu Deus, né, gente? Vamos ajudar de coração lavado, né? E é sobre isso que está falando aqui. Quem se desvia do caminho do entendimento repousará na congregação dos mortos. O caminho do entendimento é o caminho da sensatez, né? O entendimento é o segundo pilar da sabedoria aqui, a segunda característica, né? Então, o caminho do entendimento é o caminho da sensatez, é o caminho dos sábios. Repousará na congregação dos mortos, mortos espirituais, emocionalmente, tá? Então, quem se desvia do caminho do entendimento, quem não quer, o tolo, ele vai repousar na congregação dos mortos. Ele espiritualmente, emocionalmente, ele está morto. Quem ama os prazeres acabará na pobreza. Quem ama o vinho e a boa vida nunca ficará rico. Isso é fácil de a gente entender, né? O vinho, toda vez que fala no vinho, fala em festa, fala em alegria do Senhor. Então, muitas vezes o vinho são falados aqui, o vinho é falado e o vinho não é ruim.
Ruim é o que a gente faz quando a gente excede qualquer coisa, inclusive o vinho. Então, aqui fala, né? Aquele que é sábio, ele colhe os frutos do que faz e ele multiplica. E, né? O que é o que o sábio faz. E onde é que tá o vinho? Perdi o vinho. E quem ama o vinho, a boa vida, ele não vai ficar rico, porque ele gasta tudo. Isso é muito claro. O ímpio serve de resgate para o justo. O ímpio serve de resgate para o justo. E em lugares dos retos é entregue o infiel. Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher briguenta e geniosa. Ó, de novo. Na casa do sábio há tesouros preciosos e o suficiente para viver, mas o tolo desperdiça tudo que tem, né? O sábio, ele degusta de tudo que ele tem. Então comece a degustar de tudo. Às vezes a gente vê assim pequenas coisas dentro das casas, isso mais para as mulheres. Se guarda boas louças para um dia memorável, se guarda boas roupas, boas adornos de casa. Usem, gente. A família de vocês é a gente mais importante que tem, né? É quem você deve honrar. Um convidado também é importante, mas use isso para casa de vocês no sábado, no domingo, se tem uma vida muito corrida. Arrume bonitas mesas. Eu tenho aqui no meu Instagram, eu até falei ontem sobre isso, sobre a experiência da mesa, que foi outro livro que eu li e que eu coloquei na rede, porque ele é excelente. Toda vez que você arruma a mesa e coloca a tua família em volta dela, Deus ali vai estar junto. Ai, que lindo isso. Apocalipse 3:20 diz que Jesus está à sua porta e bate, abra e eu entrarei, e eu cearei com você e você comigo. Então toda vez que você coloca a mesa e coloca a tua família, mulher, mais para as mulheres isso, em volta da mesa, ali você está colocando o pão da presença que é Jesus. Então faça isso. A gente está falando que os sábios, né, ele gere bem os recursos, né? Ele degusta tudo que ele tem. Ele não precisa ter muito para ter uma vida boa. Ele, com tudo aquilo que ele tem, ele faz uma vida boa. Então a gente está lendo sobre isso. Quem entrega a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra, né? Quem segue a justiça e a bondade. Quem é que segue a justiça e a bondade? Aquele que tem o sábio, que tem a lealdade, que, né, tem um coração sábio. Então ele achará a vida, a justiça e a honra. Isso é uma promessa, né? Tá escrito aqui, ó. 3:1. Meu filho, não se esqueça dos meus caminhos, né? Dos caminhos, dos mandamentos de Deus. E que seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão seus dias na terra. Promessa. Anos de vida e paz. Então aqui é uma promessa que nós estamos tendo. Se você não esquecer, guarda no teu coração os mandamentos que Deus escreveu. Tem um caminho reto, tem um coração sábio, tem uma mente que vem pensamentos do alto, uma boca comedida, um espírito sereno, você é um sábio. E aí, aqui tem uma promessa, né? Achará vida, justiça e honra. É uma promessa do Senhor, e Deus não deixa as promessas dele, né, em vão. O sábio escala a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Os sábios escalam a cidade dos valentes e derruba por quê? A gente até ouve falar, né, que o valente morre na mão do covarde. Então, é mais ou menos sobre isso. O sábio escala a cidade dos valentes, derruba a fortaleza que eles confiam. Às vezes o valente ele não confia na fortaleza da sabedoria, ele confia na fortaleza da força, da tolice. Então, qualquer sábio em qualquer lugar que ele for guerrear contra o tolo, ele vai ganhar. O problema é que o tolo ele não gosta de ouvir as coisas, a gente vai ganhar um inimigo. Então, às vezes não vale a pena a gente entrar nessa briga. O tolo nunca vai aceitar um conselho de um sábio. Ele tá tão fechado, ele tá tão orgulhoso, tão com o coração tão duro, que ele não aceita e você vai conseguir um inimigo. É fato, já aconteceu várias vezes comigo. Então, às vezes, para um tolo, melhor a gente ficar quieto, deixar ele na sua tolice e você na sua sapiência, né? Vamos ficar por aí, cada um no seu quadrado. Quem guarda a boca e a língua guarda a sua alma de muitas dificuldades, né? A boca molhadinha, eu tinha uma pastora uma vez que ela dizia assim, mulheres, que a sua boca mantenha-se sempre molhadinha. Achava estranho aquilo, mas a boca molhadinha é língua fechada, boca fechada, língua dentro da boca, e é isso aí. Para que a gente saiba de verdade que a gente tem que falar, que a gente tem entendimento, que a gente não saia falando antes de ouvir tudo. A gente tem 2 ouvidos e uma boca, que a gente seja sábio, né? Uma característica do sábio é a boca comedida. Quando eu tenho a boca comedida, o pensamento do alto, a boca comedida, eu tenho um espírito sereno, porque tudo que vai saindo da minha boca existe uma cautela ao sair. Então, é sobre isso. Quanto ao orgulhoso, arrogante, zombador é o seu nome. Ele age com orgulho e arrogância. O preguiçoso morre desejando, por quê? Porque as suas mãos se recusam a trabalhar, porque ele não quer.
Porque ele não quer sair da sua preguiça. Nós temos aqui 6:1, 6:9, né? Fala muito isso. É uma advertência sobre a preguiça. 6:9. 6:9. 6:9. Ó, preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Então ele diz assim: minhas mãos vão e trabalhem, mas elas precisam do corpo. O preguiçoso, ele atribui a culpa a qualquer uma coisa. Ah, eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu não tenho, né, sorte. Gente, a sorte nos acha no caminho, a sorte não nos acha deitado. A sorte nos acha no caminho. Então, qual é o caminho que você está andando? Não pense que você vai achar, vai ser, acordei, você sortudo e Deus vai me abençoar. Não é assim, Deus não vai te abençoar deitado, filho. Levanta e vai fazer, isso é bíblico. Oh, meu Senhor. O cobiçoso cobiça todo dia, porém o justo dá com generosidade. O justo, ele semeia e ele colhe, né? Então ele gosta de multiplicar, transbordar, então ele não tem problema em dar. O sacrifício dos ímpios já é abominável, ainda mais quando oferecido com más intenções. O sacrifício dos ímpios, quando a gente pensa no sacrifício dos ímpios, a gente pode pensar naquelas coisas que a gente vê de outras religiões que fazem sacrifícios mesmo, já é abominável, já aqui ó, o sacrifício dos ímpios já é abominação. E às vezes a gente sacrifica outras coisas, né? Até o nosso tempo a gente tem que pensar, vamos pensar agora no tempo. Ontem aconteceu, eu falei, filha, nós ficamos quase 5 horas ligados na rede, quase 5 horas eu e minha filha dentro de casa sem conversar. Olha se isso não é uma coisa de tolo. Ontem antes de dormir nós lemos um livro, cada um lê um pouquinho. Dormimos muito tarde porque a gente escolheu umas coisas para fazer. Tudo que a gente fez ontem foi bom, mas a gente tem que medir isso. A gente tem que fazer um planejamento, entender o que a gente está fazendo. Então, né, eu falei com muitas pessoas que eu quero muito bem. Foi ótimo, foi prazeroso, mas foram 5 horas que eu fiquei ligada na rede, minha filha sentada do outro lado, nós estávamos no mesmo ambiente e não trocamos uma palavra. Então, eu sacrifiquei o meu tempo, e aqui eu fui tola de alguma forma, porque às vezes a gente fica falando coisa, né? Meu Deus, eu falei com a mãe mais de hora. É legal falar, mas às vezes a gente fica falando de besteira. Então, que sejamos mais pontuais em tudo, porque a gente possa não deixar a filha 5 horas na rede. Ela ficou 5 horas na rede, eu também, na rede eletrônica, né? Não na rede de balanço, que a gente também tem aqui em casa. Mas é sobre isso, é sobre a gente cuidar e vigiar todo dia, tudo que estamos fazendo, porque a gente não é 100% sábio, nem 100% tolo, mas a gente pode, dentro daquilo que a gente está fazendo, ser um pouquinho sábio, um pouquinho tolo. Então, que a gente enxergue que sacrifícios que a gente faz de bobeira, sem ter a noção que Deus abomina isso. E ainda se tiver más intenções, ainda mais quando é oferecido com mais intenções. Ontem eu não tinha uma má intenção, mas houve um sacrifício de um tempo valioso. Não podemos perder isso. A testemunha falsa perecerá, mas quem sabe ouvir falará sem ser contestado. Olha só, quem sabe ouvir, quem tem ouvido, né, a boca serena, porque sabe ouvir, tem pensamentos do céu e tem espírito sereno também. Tem uma boca sensata, né? Lábios sensatos. O ímpio aparenta determinação, mas o justo considera o seu caminho. Não há sabedoria, nem entendimento, nem mesmo conselho contra o Senhor. Não há sabedoria, nem entendimento, nem mesmo conselho contra o Senhor. Quem que vai querer dar um... É aquilo que a gente falou outro dia, né? Às vezes a gente diz, Senhor, faz isso pra mim, ó, Pai, isso aqui eu vou deixar nas suas mãos. Daí no outro dia, não, mas eu vou tirar fazer isso. Não, vou dar uma ligadinha. Não, então a gente fica deixando na mão de Deus, mas ajudando a Deus a fazer. Gente, Deus é Deus, né? Ou a gente atribui o lugar dele que se coloca no nosso, ou então o que a gente faz com as nossas mãos. E aqui tá falando, não há sabedoria, nem entendimento, nem mesmo conselho contra o Senhor. Ele é a própria sabedoria. Ele é a própria sabedoria. Então, temos que entender que a gente tem que entregar de verdade os nossos planos para Deus. Deixar o que eu tenho que fazer e deixar a parte de Deus para Ele. Muitas vezes eu digo, Senhor, até aqui fui eu, agora a partir daqui é o Senhor. Isso faço demais e acontece muito. E aí eu paro, e aí eu espero. Não é assim, gente? Nossa, quando você começa a entender esse caminho, é lindo demais isso aqui. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Nós temos que estar todos os dias preparados, né? A gente não sabe o dia que a gente vai ter uma batalha, então que estejamos prontos no caminho, cheios desse amor maravilhoso, desse entendimento, dessa sabedoria. E esse é o convite hoje, nesse sábado de manhã. Para quem tá aqui, para quem não tá aqui, e tem um canal no YouTube, gente. Vou começar a pedir essas coisas. Meu canal ontem tinha 17
inscritos. Então é um canal novo, né? Mas no YouTube a gente entende que é mais fácil até eu, quando eu quero escutar o que eu falei, porque às vezes eu falo algumas coisas, troco algumas palavras, às vezes eu falo inciso em vez de falar versículo, eu falo umas coisas até para me policiar. Às vezes eu escuto de novo, eu coloco na velocidade alta lá, 1.75, porque eu não tenho muita paciência de ficar escutando coisa com um discurso muito lento, vai me dando nervoso. Então, no YouTube a gente tem essas possibilidades de a gente fazer a velocidade. Então, vão lá, se inscreva no canalzinho, passa essa mensagem para outras pessoas, fala, tem que compartilhar. Às vezes tem pessoas da nossa família, pessoas amigos. Primeiro leia você e pegue para você, que a gente tem que entender que a gente não tem como melhorar o mundo, a gente só tem como melhorar a gente. Daí, tudo, quando a gente for melhor, a gente vai começar respingando a nossa família, né, nossa casa, nossa família, nossa comunidade. É assim, tem que ser de dentro para fora, não tem como olhar. Eu fazia muito isso, eu olhava uma mensagem e eu sempre dizia, mas isso aqui é para fulano, isso aqui é para ciclano. Gente, não, isso aqui é para você, isso aqui é para mim. Depois que a gente se cura dessas crenças todas que a gente tem, com essa sabedoria, com esse entendimento, a gente vai começando a curar o outro pelas nossas manifestações. Então, que sejamos a gente a terra boa para plantar a boa semente. Temos que ser nós. É aqui que a gente tem que fazer a limpeza, não é lá fora. Lá fora nós não conseguimos, tá? Vou te deixar sem ansiedade, tranquilo, que você não vai conseguir mudar o outro, você só vai conseguir mudar você. Ninguém muda o outro, a gente só consegue mudar a gente mesmo, tá? Se você acha que tá mudando, você tem que te dizer, você tá enganado, vai chegar uma hora que ele não vai aguentar. É um elástico. Tu tá tentando, tô achando que tá mudando, tá mudando. Quando se solta, vai longe. E aí não tem nada de sabedoria nisso, nem de um lado nem de outro. Então seja sábio, feliz sábado, que Deus abençoe vocês. Amanhã, 22, estamos aí, logo que terminar essa nossa corrida, né, para buscar a sabedoria, nós vamos achar outra coisa para ler aqui, porque isso aqui tá ficando bom, não tá? Então, me sigam lá na minha bio, que na minha bio tem o meu canal, e eu, Janice Leite, lá no YouTube, e sigam lá, porque daí lá é mais fácil de passar, né? Instagram eu não consigo passar pra frente, fica meio chato. Lá tu tem domínio da mídia, então faça isso, tá bom? Fiquem com Deus e obrigada por vocês estarem aqui dividindo esse momento tão gostoso comigo.